Está em Mateus 14, versículo 22. É uma passagem conhecida da Bíblia, eu vou ler rapidamente. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alto da madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha," ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e segurou na mão de Pedro. O que a gente aprende sobre esse versículo? Primeiro ponto, Pedro não estava sozinho no barco, tinha mais gente com Pedro no barco. Porém, ele foi o único que teve a coragem de andar até Jesus. Ele o único, por mais que ele teve pouca fé, ele teve coragem de perguntar a Jesus se ele poderia ir à sua direção. Então, muitas das vezes na nossa vida, com quantos problemas, dificuldades a gente tem, a gente passa por um monte de situação, a gente não tem coragem de se ajoelhar e orar ao Deus que a gente serve, porque a gente limita o poder dele. A gente acha que Deus não vai agir em nosso favor. E ali a primeira coisa que eu vejo é o ato de fé de Pedro, de falar: "Senhor, eu posso ir até você?" Tinha mais gente no barco, por que os outros não quiseram? Tiveram medo. Será que eu posso? Será que Jesus vai poder fazer esse milagre de andar sobre as águas? Mas Pedro não. Ele falou: "Vem." E Pedro foi. Pedro caminhando, ele olhando para Cristo. A partir do momento que ele parou de olhar para Cristo, ele começou a afundar. Então o nosso alvo é Jesus Cristo. A partir do momento que a gente começa a olhar os problemas da nossa vida, a gente começa a olhar nosso casamento que não está legal, a nossa dívida financeira, a nossa empresa, o nosso trabalho, a nossa coisa, a gente começa a afundar e a gente vai se afundando porque a gente tirou os olhos da direção que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele quer o melhor para a nossa vida, para a nossa família. Ele tem o melhor para nós. Ele não colocou ninguém no mundo para sofrer, ele não colocou ninguém no mundo para... Ele fala que a gente vai ter dificuldade, a gente vai passar por tribulações, mas a palavra em João 16:33 fala: "Tenho-vos dito essas coisas, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo." Então com Jesus a vitória é certa, a gente vai passar por dificuldade, mas nada